Glória a Deus. Eu coloquei aqui como tema, né? Quem as pessoas dizem que você é? Pergunta para a pessoa do lado. Quem que as pessoas dizem que você é? Quem é você? Assustou? Que foi? Ou a gente tem que ler a Bíblia, não é verdade? O que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Sim ou não? Você não merecia esse favor, mas é. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Que mais que ela diz? Somos filhos, portanto somos herdeiros em Deus, que não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Diz que meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Eu poderia ficar aqui falando, né, de versículos da Bíblia um bom tempo, o que ela diz que nós somos. Mas não é interessante? A gente prefere ouvir os outros lá fora, sim ou não? Eu fico muito mais preocupado com o vizinho, com o amigo, com o inimigo, do que eles falam da gente, e a gente perde a referência de quem nós somos. Fala para o irmão do lado, você é cristão, o pastor Edilson falou. Você é discípulo, você está debaixo de uma promessa, está debaixo de uma verdade especial e espiritual. Precisa entrar isso no nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes nós temos encontrado as pessoas tentando ser o que elas não são, para poder viver o que os outros dizem que nós temos que viver. Não é o que nós nem queremos muitas vezes. Muitas vezes você comprou roupa não porque você gostava, mas porque você disse que era moda. Sim ou não? Tem gente que às vezes compra umas roupas e fala, você gosta de roupa? Não, mas é moda. Você gosta de sapato? Não, mas é moda. Você gosta de cabelo? Não, mas é moda. Por que você pintou de azul? Todo mundo está pintando. Você nem gosta disso. Então tem horas que espiritualmente a gente também faz coisas que não é exatamente aquilo que a gente queria fazer, porque a gente faz o que os outros querem que a gente faça, e a gente perde a referência do que Deus preparou para nós. Isso precisa entrar no nosso coração. A gente precisa se abrir para viver todas as promessas de Deus de uma forma especial, não só acreditando, mas entendendo que tudo isso que eu falei aqui, esses versículos, são poucos diante de todos aqueles que falam coisas boas que nós deveríamos viver ou ser. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, nesses detalhes, que nós temos muitos direitos e não usamos os direitos que nos são dados. Ele coloca como pai e diz que você se põe como filho, e filho tem direito à herança de quem? Do pai. Então veja, quanta coisa nós estamos abrindo mão, ou perdendo, ou deixando para trás, porque nós não prestamos atenção quem é o nosso pai, quem é o Senhor da nossa vida, quem é aquele que está cuidando de você, quem é aquele que está querendo trazer uma restauração, uma reformulação na sua vida. Você entrou na igreja, aceitou Jesus, comprou uma Bíblia nova. Quem tem Bíblia aí? Comprou uma Bíblia ou ganhou uma Bíblia, mas não lê a Bíblia. Diz que o juiz, quando ele vai julgar, ele segue o que? As leis. Se é tributário, ele pega o código tributário. Se é funcionário de alguma empresa, CLT, se é, cada situação ele tem lá um regimento para ele seguir, e ele vai em cima daquilo, ele julga em cima das leis conforme estão escritas. E nós cristãos, qual deveria ser a nossa avaliação? Não deveria ser a Bíblia? A nossa regra de fé e prática, como diz aí, né? Nós deveríamos de olhar para a Bíblia. Se a gente olhasse para a Bíblia, a gente ia ver que ela diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento do quê? Da Bíblia, das normas, das leis, dos procedimentos, daquilo que Deus deixou voltado para nós, para a gente ser vencedor. Então nós precisamos nos gastar um pouco, nos dar um pouco mais a esse conhecimento. As pessoas às vezes perguntam para a gente: aqui podia ter escola bíblica. Podia, mas você também não podia ler a Bíblia em casa? Né? Podia, é uma base. E não é necessário que eu tranque você numa sala e diga assim: agora você vai ouvir, quer queira, quer não. É importante que você deseje,
E aí você pode ir lá e começar a ler a sua Bíblia, e aquilo que você não entender, você pode perguntar para os pastores, para os líderes, para líder de macro, de célula, você pode perguntar. Então é hora de nós começarmos a absorver aquilo que faz parte da nossa vida, como cristãos, a Bíblia. Algo que nos fortalece, a promessa, as palavras proféticas, as declarações, os ensinamentos, o fortalecimento. Cada ministração a gente fala alguma coisa, sempre dando para você o quê? A direção. A Bíblia fala tanto sobre a nossa nobreza em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, mas o que percebemos é que as pessoas ainda têm dificuldade e pouca sensibilidade de se posicionarem dentro da sua valorização. Eles não se percebem, não valorizam, não entram no detalhe. Ele lê como um fato histórico. Ele olha e vê um fato histórico. Ele olha para, de repente, Noé, olha para a arca e fala que a arca boiou tantos dias e tal. Ele falou, nossa, foi forte, hein? Bacana. Mas ele olha como se fosse um filme. Ele não consegue falar assim, meu Deus, o Senhor varreu toda a terra para que tirasse o pecado. Mas também ele olhou para Noé, achou graça no coração de Noé, e por causa de Noé, salvou toda a família dele. A esposa, os filhos, as noras. Deus não fala que achou graça no coração dos filhos, mas fala que achou graça no coração de Noé. E aí muitas vezes você está com um problema na sua família, mas você não presta atenção nisso, que ele está dizendo o quê? Se ele achou graça no coração de Noé e salvou toda a família dele, se Deus achar graça no seu coração, o que ele vai fazer com a sua família? Você percebe? Se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente vai começar a entender que nas entrelinhas, Deus estava falando naquele tempo, mas está falando neste tempo. Está nos dando graça para viver esse tempo. Abraão obedeceu, saiu da terra dele, foi para a terra que o Senhor disse sim, e mudou tudo na vida dele, mudou, e ele se tornou mais pobre? Não, diz que ele foi mais rico. E ele perdeu? Não, ele ganhou. E a mulher dele não podia ter filho, e aí o milagre aconteceu com 100 anos. Então se eu colocar meus olhos em Deus e seguir a Deus, quer dizer que os milagres de Deus vão acabar me encontrando? Vão. As bênçãos seguirão aqueles que crerem. Você crê? Se você crê, você vai atrás de quem? De Deus. E é isso que nós estamos precisando permitir, para que as pessoas saibam realmente quem você é, não por o que eles estão dizendo, mas por aquilo que eles vão ver em você. Eles vão ver os sinais. Quando olhava para Noé, olhava para a família dele e viu o quê? O milagre que aconteceu através da vida dele. Quando olharam para Abraão, viram o quê? O milagre que aconteceu na vida de Sara. E na verdade, Deus tinha um elo forte com Abraão. Sara até colocou Agar no caminho, a empregada, para que tivesse lá um filho com Abraão, mas não era aquilo que Deus queria. Deus fez o quê? Mudou tudo de novo, consertou e acabou dando para quem? Para Abraão, porque era Abraão que estava pedindo, que queria saber o que ia acontecer. Mas sempre vai ter que ter um que vai se posicionar. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser o pai, pode ser a mãe, mas um na casa tem que se posicionar. E aquele um vai fazer a diferença para que todos sejam vistos de forma especial. Quando falamos de personagens da Bíblia que conheciam bem a voz de Deus, que sabia bem quem ele era, nós temos que falar de Elias. Porque Elias era assim. Elias, ele andava no meio lá dos lugares. Como é que eram as vestes dele? Terno, né? Pierre Cardin, é assim? Não, ele andava com uma pele, um corpo, um cinto de couro. Ele tinha assim uma simplicidade. Ele andava nos lugares, ele comia coisas que, vamos dizer, que eram silvestres. E você fala assim, meu, cara maluco. Mas quando ele falou, segundo a minha palavra, não vai chover, o que aconteceu? Quando ele falou, manda Acabe lá correr, pegar o carro dele, descer depressa, que uma tremenda chuva está vindo, a chuva veio. Aí nós começamos a entender que os outros podem não entender, não gostar, não avaliar, não valorizar, mas quando você é e pronto. Você está debaixo da proteção de Deus.
Ele sabia quem ele era. Os outros podiam falar o que quisessem, mas ele sabia quem ele era. E quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender. Elias vivia um relacionamento muito especial com Deus. O relacionamento dele era muito especial. Ele não tinha YouTube? Não tinha. Ele não tinha WhatsApp? Não tinha. Ele não tinha Facebook? Não tinha. Mas ele falava com Deus. Nos lugares que ele estava, no meio da montanha, no meio dos lugares mais terríveis, aí ele estava lá falando com Deus. Ele estava lá se posicionando com Deus. E às vezes as pessoas têm N desculpas, mas esquecem de uma coisa muito importante: falar com Deus. Apóstolo, eu não consigo ler a Bíblia, sabe? Não tenho muito tempo para ler a Bíblia. Você não tem muito tempo para ler a Bíblia? Então fala com Deus. Comece a falar com Ele. Quando você estiver no ônibus, fale com Deus. Se estiver na rua, fale com Deus. Se estiver trabalhando, fale com Deus. Se estiver tomando banho, fale com Deus. Você vai perceber que você ainda vai ter umas 3, 4 horas de conversa com Deus. Fale com Deus. Então nós estamos precisando parar de desculpas e procurar a veia, procurar a razão. Elias, ele não amava Deus por causa, porque hoje está uma festa, né? Mas ele não amava Deus por causa da graça. Ele não amava Deus por causa da lei. Ele amava Deus porque ele criou uma intimidade com Deus. Ele gostava de falar e ouvir a Deus. Ele gostava de obedecer a Deus. Entendeu? É aquele romance que muitas vezes você vê um casal junto, e aí eles não são muito ricos, ou nem são ricos, eles não são tão bonitos, eles não são desportistas, eles não têm, né? Mas eles andam juntos de mão dada e se dão muito bem. Tem amor um pelo outro. E às vezes você encontra gente milionária que não quer nem olhar para a mulher também não quer olhar nem para a cara do marido, prefere ficar 5 horas por dia no cabeleireiro, o marido prefere ficar 20 horas na empresa, mas não se cruzam. Ou seja, o amor é preponderante numa boa relação. Se nós queremos intimidade com Deus, nós temos que amar a Deus. E amor se consegue cultivando. Fala, cultivando. Tem pessoa que acredita só em amor platônico. Olhou, gostou, pegou, levou, nunca mais solta, diz que ama para o resto da vida. Não, amado, o amor é cultivado. Quando você está com uma pessoa, por mais que você goste dela, e ela destratar você, ou desfizer de você, ao longo do tempo você não consegue mais ficar com aquela pessoa bem. Porque começa a machucar, começa a ferir, começa a mostrar a falta de carinho, o relacionamento começa a ficar pesado, daqui a pouco ninguém mais se conversa. O amor é cultivado. Todo dia, quando você gosta de alguém, você vai lá e fala, te amo. Você vai lá e faz alguma coisa de bom para aquela pessoa, você cuida dela, e aí você vai mostrando o quê? Amor. Daí ao tempo você está grudado. Por isso que existe o namoro. O tempo de você conhecer, ser conhecido, o tempo de você fortalecer e também ser fortalecido, para que um dia você possa casar e nunca mais se separar. No espiritual é a mesma coisa. Quem ora pouco, sente pouca intimidade com Deus. Quem ora mais, sente mais intimidade com Deus. Não adianta eu falar para você, Deus te ama, e Ele te ama de paixão, e Ele gosta de você mais do que um caminhão inteiro de melancia. E nossa, como vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Primeira curva, você vai pecar, vai largar, vai colocar Deus em segundo lugar, talvez deixe a igreja para ir na festa, talvez deixe a Deus para ir na prostituição, na bebida, na lascívia ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque não foi cultivado dentro do seu coração, foi colocado. Toma. Pode ver que filho mimado destrói brinquedos, sim ou não? Filho mimado, você quer a bicicleta? Tó. Agora eu quero um videogame? Tó. Agora eu quero um computador? Tó. Agora eu quero escalar? Tó. Daqui a pouco quando você vê, está tudo na chuva. O que aconteceu? Filho mimado. Não entrou no coração dele cada um daqueles presentes, não tocou ele, não demonstrou afeto para ele. Aquilo lá para ele é a sua obrigação. Por isso que quem não ora, quem não busca intimidade com Deus, logo se cansa da igreja de Deus. Começa a vir na igreja por obrigação. Começa a fazer as coisas porque todo mundo faz, porque é normal. Eu disse que sou crente, senão minha mãe vai falar, minha avó vai falar, minha tia vai falar. Não, porque eu acho assim, eu não quero ir para o inferno. Amado, tem gente que vai para o inferno dentro da igreja. Forte, né? Mas é real. Quando eu perco intimidade com Deus, eu fico solto.
E eu preciso buscar essa intimidade. Então é muito importante que eu comece a buscar falar com Deus diariamente, porque a minha intimidade virá de eu estar próximo dele e começar a gostar do que ele é e poder mostrar para ele que eu estou feliz com aquilo que ele me dá. Não é jugo vir à igreja, não é pesado ser crente. Não, porque lá o pessoal no bairro fala que eu sou Bíblia, que eu sou agora evangélico, que eu sou isso. Eu como menina não tenho liberdade, eu como menino não tenho. Conversa mole, irmão. Nós sabemos quem somos e ninguém vai mudar a nossa história se nós não quisermos. Ninguém. Então eu preciso saber exatamente quem eu amo. Porque se a pessoa, o cara casa, aparece uma mulher bonita, ele trai a mulher. Aí ele larga aquela, casa com a outra. Daqui a pouco aparece uma mais bonita. O que ele faz? Larga aquela também, vai para outra. O que virou? Ele não tem amor por ninguém. Ele está tendo uma satisfação da carne. Nós precisamos mudar esse enfoque. Deus é o Senhor da nossa vida. Você ama Jesus Cristo? Amo. Então ninguém nem nada tira o lugar dele na sua vida. Acabou. Eu quero estar com ele sempre. Eu quero orar, eu quero sentir a presença dele, eu quero permitir que os dons se manifestem, eu quero ser uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, eu quero ter palavras proféticas para entregar àqueles que precisam, eu quero ir realmente junto com o aflito e orar com ele. Nem todos a gente vai curar, mas muitos a gente vai trazer paz para o coração. Porque quando ele conhecer qual é a história dele com Deus, haverá paz. E é isso que nós precisamos começar a entender. Deus tem o melhor, então o que os outros dizem não vale. O que vale é o que você realmente é o que você realmente entende que você tem direito a ser, é aquilo que você precisa. Elias amava a Deus porque reconhecia Deus como seu Criador, como a razão da sua vida. Elias gostava de ir aos montes para entrar em consagração, em intimidade com Deus. Ele não era obrigado, vai para o monte, Elias. Hoje de novo? Não. Ele ia porque ele tinha prazer de ficar. Ele tinha prazer de estar separado, de estar vivendo essa manifestação. Com isso ele ficava com os ouvidos sensíveis a Deus. Às vezes o pessoal pergunta, como alguém pode ouvir Deus falando? Quanto mais você se aproxima dele, mais você reconhece a voz dele. Quando você tem um amigo que te liga todo dia, quando ele liga, você ouve a voz dele, você tem dúvida? Ô fulano, tudo bem, como é que você está? E tanto se relacionar, você já conhece, você sabe, você sente, é a pessoa, é o fulano, é a fulana, eu conheço, eu sei quem é, pelo tom de voz. Às vezes quer pregar uma peça em você e não consegue, porque mesmo tentando enganar com a voz, mexer com a voz, você fala, é o fulano, ele tem esse lá no fundo eu percebo que é ele falando. Deus vai falar com você e você vai saber que é ele falando com você, porque a tua intimidade será diferenciada, e o que as pessoas disserem não vai importar nem para você nem para ele. Já pensou? O diabo falando, Deus, deixa o Marcos para trás. Esse cara é pecador, Deus, você sabe, ele não presta. O senhor vai largar ele lá? Não vou. Por que não vai largar? Porque meu filho pagou o preço de sangue pela vida dele. Eu não vou deixar o Marcos. Ele dá umas escorregadas, umas tropeçadas, mas aí logo ele percebe, ele se arrepende, volta, pede perdão e continua. Eu não vou largar ele porque você está falando. Ou seja, Deus sabe bem quem você é, conhece bem as suas fragilidades e não vai deixar você. Agora você que é muito mais simplório que ele, deveria ser mais persuasivo, mais determinado. Não, eu sei quem é Deus e ninguém vai falar o contrário, e nada vai parar, e nem desemprego, e nem de repente chuva, e nem tempestade, e nem pessoas falando o contrário, nada vai atrapalhar, porque eu sei quem é o Deus da minha vida. Isso que Elias fazia. Elias tinha essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deixa eu ler a palavra para você aqui, está em 2 Reis, capítulo 1, segundo livro de Reis, capítulo 1. Eu vou começar aqui no versículo 3, fala assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel?
para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhes disseram: um homem saiu ao nosso encontro, e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem peludo e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E ele respondeu dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu, consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e, chegando-se, pôs de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que me enviaste mensageiro a constar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Amém? Aí você começa a entender de quem nós estamos falando. Você começa a entender que nós não estamos falando de um homem qualquer. Você está falando de Elias, você está falando de um profeta, está falando de alguém que tinha parte com Deus e que estava pronto a ouvir a voz de Deus. Quando o anjo traz a mensagem para Elias, e Deus diz para ele: você vai falar para o rei de Samaria, você vai falar para o rei. Imagina você chegar com uma notícia para o rei contrária à vontade dele, ou contrariando o entendimento dele. Só que Elias aceitou sem pestanejar. Deus falou para ele: você vai até lá e vai dizer para ele se não existe Deus em Israel, para ele consultar um Deus pagão. Aquele lá era um Deus pagão. Ele não pensou duas vezes. Se Deus falou, vou. Se Deus declarou, é para fazer. É desse jeito. Essa é uma das características que fazia a diferença na vida de Elias e de outros profetas. Não era checar o que as pessoas achariam do que iria declarar, mas era exatamente fazer a vontade de Deus. Será que a gente está fazendo a vontade de Deus? Ou será que nós estamos preocupados com o que os outros vão falar? Será que a gente sai de casa sabendo que está vindo para a igreja, talvez deixou de ir numa festa, talvez deixou de fazer algumas outras coisas, porque você quer ter intimidade com Deus? Você não está nem preocupado com o que os outros vão achar, está preocupado com o que Deus vai achar, porque você quer entrar na intimidade pessoal com Ele. Você não quer simplesmente ouvir falar, você quer ter um relacionamento, você quer ter uma proximidade, você quer poder falar e ouvir a Deus, você quer ser coberto por Ele, você quer ter essa cobertura todos os dias da sua vida. Então não é de qualquer jeito, não é aos poucos, mas é ser fiel debaixo da palavra e do propósito que Deus colocou. Hoje
As pessoas estão procurando apenas dizer que acreditam que Jesus existe, que Jesus é bom, que é o tempo da graça, que é um tempo do Novo Testamento, que é um tempo tranquilo, que você não precisa nem se esforçar tanto, que você pode viver tranquilamente, que Jesus te conhece, Ele sabe quem você é, e não precisa de todo esse esforço. Mas, amado, você percebe que ainda nos dias de hoje há uma tremenda diferença entre aqueles que se entregam a Jesus e aqueles que estão de passagem, aqueles que vão à igreja e aqueles que querem viver o poder dele, querem viver a manifestação dele, querem viver a realização dele. E isso é interessante, porque nós podemos ir além ou não, está na nossa mão, está na sua vida. Outro dia, quando eu falei da fé, que eu falei para você, todos nós temos fé. Agora, o quanto nós exercitamos a fé vai de cada um de nós. Você escolhe o quanto você vai exercitar a fé. Você escolhe o quanto você vai liberar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, quando eu começo a olhar para essa situação, eu começo a entender, peraí, o Senhor quer viver conosco, o Senhor quer andar com você, Ele quer falar com você, Ele quer compartilhar da graça com você. Não, apóstolo, Deus está lá no céu, Jesus também. Por isso que Ele enviou o outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo, para que Ele descesse na terra, e diz que Ele está. Ou seja, Ele vai ficar conosco até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo subirá com Ele, e aí na terra não terá mais o Espírito Santo. Mas por enquanto você tem esse conforto, você tem essa facilidade, você tem este consolo, que é a presença do Espírito Santo aqui para te dar força, graça, para você entender, vencer e ir além. Porque aí você tem os dons, aí você tem a manifestação do poder de Deus através da orientação do Espírito Santo. Então isso faz da gente pessoas muito mais fortes, muito mais preparadas. E eu preciso entender isso, que Ele quer falar com você, que o Espírito Santo quer dizer para você coisas que talvez você não saiba, né? Tem coisas aí que a gente não sabe, mas que Ele sabe. Coisas que a gente não entendeu, mas Ele entendeu. Direções que a gente tem que tomar, que a gente não sabe se deve tomar, mas Ele sabe e Ele quer falar para você. Mas você tem que estar aberto para ouvir, né? O rei, ele ficou muito indignado quando ele mandou aqueles serviçais dele ir lá para consultar a Baal-zebu, que é aquele deus pagão, e eles foram interceptados por Elias. Ele ficou tão indignado que ele fez o quê? Mandou um capitão com 50 soldados. Vai lá e me traz ele aqui, que eu vou inquirir ele dessa situação. E provavelmente ele devia ter pensado, e também ele vai vir com medo, e aí ele vai acabar me curando, porque eu sou o rei, eu tenho poder, então ele vai respeitar. Só que quando a gente olha aqui e vê que o capitão chegou lá e disse pro homem de Deus, desce. Só que ele usou uma palavra que ele não percebeu. Ele falou o quê? Homem de Deus, desce, o rei manda, tal. Peraí, homem de quê? De Deus. Era só um verbete? Era só uma classificação? Ou Elias era conhecido como homem de Deus mesmo? Ele mesmo fez o quê? Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Desceu ou não desceu o fogo? Consumiu ou não consumiu? Você percebe o que é ter intimidade com Deus? É quando você precisa de uma manifestação e você não precisa se esparramar para falar. Quando você falar, o sinal vai se manifestar, o poder vai se manifestar. Hoje nós não estamos num tempo de querer que alguém morra, mas nós podemos ter respostas de Deus. Nós podemos ter a visão aberta para uma porção de coisas. Nós podemos ter determinação do Espírito sobre a nossa vida para realizar coisas. O segundo veio do mesmo jeito e ainda completou, desce depressa. E ele no mesmo lugar, no monte onde ele orava, ele disse a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. Mas aí veio o terceiro. E o terceiro, você vê que ele já vem totalmente diferente. Como é que ele veio? Ele já chegou e falou, ajoelhou, aquilo que está na Bíblia, ajoelhou. E ele falou para ele que ele tivesse misericórdia da vida deles. Olha o que é intimidade.
o anjo de Deus falou com Elias: desce com esse. Desce com esse. Muitas vezes a gente está precisando ouvir essa voz. Faz esse negócio. Não faz esse negócio. Vai lá, porque eu vou abrir essa porta e você vai passar. Você vai ser empregado. Mas eu não tenho aquele curso. Mas Deus pode falar para você: vai, porque eu vou tratar no coração da pessoa e Ele vai te contratar. Vai, eu vou liberar a tua vida do que está amarrado. Vai, eu vou curar. Vai, eu vou te fortalecer. Vai, eu vou te restaurar. Vai, eu vou dar na sua mão aquilo que for necessário. E aí você começa a entender que tem gente que não consegue ouvir. Eu lembro, muitos anos atrás aí, um membro da igreja, ele falou que chegou até o caixa para passar no caixa do supermercado, e quando foi passar, e ali atrapalhou, atrasou, e quando ele passou, estavam fazendo aqueles programas de que o fulano número tanto ganharia as compras do dia, e ele acabou ganhando. E ele estava assim com o dinheiro contadíssimo no bolso, praticamente apavorado se não desse o valor. E de repente, tudo pago. Quando você olha para isso, você não entende o que te atrasou. Não é atrasou, o que te pôs na posição, que te levou naquela hora, que fez você esperar mais um pouco, para passar exatamente no tempo certo. Nós às vezes não entendemos isso, porque os nossos ouvidos estão tapados para as coisas espirituais. Então nós não ouvimos o que Deus está querendo falar. Quando Ele fala espera, quando Ele fala vai agora, quando Ele fala não é o dia, a gente já pensa, não, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Não, como não é dia? Tem que ser hoje. E às vezes no dia seguinte tudo pode mudar, tudo pode acontecer, tudo pode se estabelecer. Eu estava lembrando outro dia com a bispa, eu estava trabalhando numa empresa, e de repente eu falei para ela: vou trocar de carro. Ela falou assim: boa ideia, vou trocar de carro. Já era crente. Aí nós nos empolgamos, na época fomos numa concessionária aqui em São Bernardo, e aí ela falou assim: eu não sei, eu acho que a gente deveria ir orar. Eu falei para ela assim: tá, só vou dar uma olhadinha. Aí o vendedor, que é vendedor, te abraça, né? Ele começou a conversar comigo e tal, e aí ele já me pôs sentado no carro, era um carro de luxo, eu gostei do carro, aquela coisa toda, e aí ela falou assim: é melhor a gente chorar. E o cara falou assim: não, a promoção é só hoje. Já pegou o bloco dele, colocou em cima assim do carro, e já começou a falar: se você não preencher aqui agora, depois eu não vou ter mais o carro, né? Porque tem esses daqui só, e papapá, o carro era zero. E eu estava assim: eu tenho que orar, não, eu tenho que comprar, eu tenho que orar, eu tenho que comprar. E ela falou assim: bem, dá um tempo. Eu falei: vamos fazer assim, se Deus não quer que eu compre esse carro, alguma coisa vai acontecer, e eu vou ver o sinal de Deus, eu não vou comprar o carro. Meu irmão, era aqueles telhados de ferro, caiu um pino do telhado, mais ou menos, deveria ter assim uns 40 centímetros, grossura, caiu no capô do carro. Pum! Me assustou que eu quase caí sentado de susto. Quando eu olhei para o capô, ele afundou o capô do carro. Eu pedi para acontecer alguma coisa, mas não era para estragar o carro do homem, né? Ela falou assim: alguma coisa aconteceu para você? Eu falei: aconteceu todas as coisas. Aí eu falei para o rapaz: deixa, eu falei que eu ia orar e tudo. Não, eu tenho outro no estoque, eu pego o outro, não é esse daqui, não. E ficou aquela coisa. Eu falei: chega, para, depois de um sinal desse só se caiu o telhado inteiro. Então nós temos que estar sensíveis para falar com Deus e para ver a resposta de Deus, porque Ele responde a você, Ele sinaliza você. Mas será que você está dando esse espaço? Porque quando Deus falou para Elias, vai e fala, ele foi e falou. Quando ele estava lá no monte e veio o pessoal para levar ele à força, ele não foi. Mas quando o anjo disse para ele: desce com esse, pode descer tranquilo, ele fez o quê? Estou indo. Por quê? Porque ele estava aberto a ouvir a voz de Deus, ele estava aberto a ouvir a orientação do Senhor, e ele não tinha dúvida de que Deus estava cuidando dele de uma forma especial. Apesar de Elias também ter o seu momento de aflição, como todos nós temos, mas ele não perdia a chance de retornar ao amor de Deus, ao poder de Deus, à vivência de Deus, porque ele sabia
porque o único que podia fazer alguma coisa diferente era Deus. Agora, será que o teu comportamento é um cartão de apresentação? As pessoas, quando olham para você, olham para o seu comportamento, reconhecem Deus em você? Eles sabem quem você é? Não tem um monte de gente que quando chega no lugar o pessoal fala assim: você é diferente, você é crente, né? Não tem? Mas também tem outra pessoa que ninguém imagina que é. É ou não é? O pessoal passa lá, trabalha, e quando fala, é crente. Crente ele? Tem certeza? É crente? Tipo, não tem nada de crente na pessoa. Porque não é só o que nós falamos, é o que nós fazemos. São os nossos comportamentos que dizem isso. Quando o rei recebeu a mensagem, ele perguntou como era aquela pessoa. Você lembra disso? Olha o que ele fala. E eles disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? O rei, ele falou: peraí, me diz como é que é essa pessoa. Aí eles falaram: era um homem peludo, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias. O que ele quis dizer? Sujou, é o profeta. Caramba, podia ter sido o José, o Antônio, o Pedro, o João, o Mané, podia ter sido a Maria, a Filomena, mas tinha que ser o Elias. Por quê? Porque a palavra de Elias variava. Sim, sim, não, não. Tudo que é diferente disso para ele não existia. Se Deus falou, estou falando porque Deus mandou. Se Deus não falou, também não vou falar nada. Você conhece a história de Elias? Em cada ponto dele, cada momento dele, cada circunstância, ele nunca teve dúvida. Quando era para ser, era. Quando não era, não era. Quando Jezabel falou que ia matar ele, ele foi embora. Deus encontrou ele no caminho e não falou para ele: ah, Elias, você é o gatinho, você é lindo, maravilhoso, fica dentro da caverna. Falou: Elias, sai para fora. Por quê? Porque Deus sabia quem era Elias. Você não foi chamado para ser covarde, você foi chamado para ser vencedor. Então você não vai se esconder não, vai para fora, sai. Quando ele sai para fora, Deus fala com ele, e ele diz: mas mataram os teus profetas, isso e aquilo. Deus olhou para ele e falou o quê? Como você tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, tá? Fica tranquilo. Mas também não deu bronca nele, não chamou ele de mole, fraco. Falou para ele o seguinte: você vai voltar, vai ungir 2 reis e um profeta. O profeta que vai ficar no seu lugar é Eliseu, entendeu? Depois disso, aí eu deixo você descansar. Antes disso não. Deus, quando ama, quando cuida, Ele não perde, Ele salva, Ele separa, Ele guarda. Quando ele viu que Elias já estava realmente satisfeito, cansado da situação, ele não falou assim: vai ter que ir até morrer. Não, não, não. Eu vou tirar você, fica tranquilo, Elias. Mas lembra disso, você é protegido meu, né? Linguagem do mundo aí: você é meu e o boi não lambe, fica tranquilo. Ninguém vai tocar em você, Elias, nem Jezabel, nem Acabe, nem ninguém vai tocar em você. Fica em paz. Não aconteceu isso também com Moisés? Moisés, quando chegou o momento dele, Deus fez o quê? Retirou ele. Mas por que retirou Moisés? Porque Deus não ia deixar ninguém tocar na vida dele. Tinha um cuidado, um amor, um zelo. Quantas vezes quiseram matar Moisés? O próprio povo de Deus. Vão apedrejar Moisés, que ele levou a gente até o meio do deserto e agora não tem água, então vamos matar Moisés. Deus aparecia ou com estrondo, ou com fumaça, ou qualquer coisa, e o pessoal: opa, mexe com Moisés não, espera aí. E foi assim o tempo todo, eles não tocavam em Moisés.
Ninguém vai tocar em você quando você estiver na posição, quando você estiver na intimidade com Deus. Ninguém toca na sua vida. Apenas aprende a ouvir a voz dele e seguir a voz dele, porque ninguém vai atrapalhar a sua casa, ninguém vai desmantelar a sua família, ninguém vai tirar o seu trabalho, ninguém vai roubar o seu dinheiro, ninguém vai estragar o seu futuro, muito menos o seu projeto. Você só precisa estar na posição junto com o Senhor. Só isso. Quando falou que era Elias, ele ficou numa situação bem difícil. As pessoas vão te conhecer pela autoridade que está sobre você e pela forma que você age. Você não precisa ser frouxo, você não precisa ser aquele que fala assim para tudo e para todos. Você não precisa rir para o pecado, você não precisa se misturar com o engano. Tem um monte de gente que pensa isso. Mas então eu vou ficar magoado comigo, então eu vou ficar chateado comigo, então, irmão, quantas vezes eu vi isso? Chegando na casa de crente, ia lá para fazer uma oração, deparava lá, quando ia no barzinho do cara, tinha tudo que é tipo de bebida. Mas você bebe? Não, eu não bebo mais. Para que você tem isso aí? Se meu cunhado chegar aqui e não tiver bebida, ele fica muito bravo. Você não vai mais ser capacho de ninguém. Você vai ser crente de verdade. Você vai honrar ao teu Deus. Você vai liberar a tua vida. Você vai tirar tudo que é impedimento da tua casa, tudo aquilo que dá espaço para o diabo trabalhar, para os demônios trabalharem. Você vai jogar fora. Porque se você já não tem mais parte com isso, por que você vai manter essas coisas na sua casa? Começa a entender o que é mistério de Deus. Os teus comportamentos vão te honrar. Os teus comportamentos vão começar a mostrar quem você é. E até as pessoas que são do mundo vão começar a te respeitar, porque vão ver que é verdade o que você está falando. Você não está brincando. Você está fazendo o que é certo. Você está mostrando para ele que você não faz de conta. Eu sou meio crente. Eu sou crente com os crentes, e quando os crentes saem eu não preciso ser crente. Não. Eu sou cristão. Independente de quem está perto, Jesus Cristo é o meu Senhor. Acabou. Eu não quero viver o pecado, eu não quero viver o engano. Eu não preciso disso. A minha alegria não vem do álcool, a minha alegria não vem das coisas do mundo. A minha alegria vem do Senhor. Se eu estiver com a minha família, eu estou feliz. Se eu estiver com meus amigos, eu estou feliz. Se eu puder ir para a praia, eu estou feliz. Eu não preciso de nada dessas outras coisas que possam perverter, atrapalhar ou me distanciar da presença de Deus. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração. Por quê? Porque o inimigo vai tentar me derrubar, e o Senhor está esperando a tua postura para te exaltar, para te levantar, para mostrar assim: esse é meu filho amado em quem me alegro. Está aqui, cumpre a minha palavra, vive a minha verdade. Onde ele chegar, ele me honra com a boca, com o comportamento, com aquilo que ele faz. Até mesmo com quem você for andar, Deus sempre vai te orientar. Quando aquele anjo falou, pode descer, ele desceu. Quando o anjo fala, não desce, não é para descer. Agora, como é que eu vou entender isso, irmão? Como é que eu vou entender um negócio desse? Uma pessoa me convidou, não, você vai fazer rádio. E outra coisa, eu vou, se não for de graça, você não vai pagar quase nada. Eu amava fazer rádio. E eu pagava antes da musical 45 mil reais por mês, para fazer 1 hora por dia. Então, quando apareceu uma possibilidade de fazer rádio de novo, e o cara falou que ele ia ser responsável e que não sei o que, irmão, eu não fiquei feliz, eu fiquei assim, pulava dessa altura, né? Falei, puxa vida, vou voltar a ministrar as pessoas pelo rádio, que coisa linda, tal, e não precisando pagar esses 45 mil. E aí eu fui dormir, marquei com o pastor Marcelo, com o pessoal, fui dormir. Aí tá, de manhã cedo, às 4 horas da manhã, o Espírito Santo falou, levanta aí que a gente precisa conversar. Eu falei, não, agora não. Eu vou acordar às 6h30, que eu tenho que tomar banho e ir lá com os caras lá. Levanta agora. Eu levantei e falei, será que é demônio? O que está acontecendo, né? Essa hora, já levantei. E eu tenho o hábito de olhar para o relógio quando eu levanto assim no meio da noite. A primeira coisa que eu faço é olhar para o relógio e tem um número que eu sei. Quando a soma dos números que está no relógio der um número, eu sei assim, o diabo está querendo roubar alguma coisa. Está querendo. A bispa sabe, eu acordei, a primeira coisa que eu faço é apertar o celular e ver que horas são. Quando eu olho para a hora, eu somo os números e já sei se é Deus que está falando comigo ou se é o diabo que está querendo fazer alguma coisa. Já levantei da cama,
comecei a orar, falar: Senhor, fala comigo. Abri a Bíblia e ele começou a falar. Conclusão, quando foi 7 horas, eu estava ainda sentado na cama orando. Já liguei para o pessoal: esquece, nós não vamos para lugar nenhum. Mas espera aí, o senhor queria tanto a rádio está vindo lá, os caras estão arrumando, está isso, está aquilo. Esquece. Deus falou: não, tem alguma coisa errada nesse negócio. Aí depois a gente descobre os rolos, sabe, as falcatruas, as coisas que tinham por trás. Se eu bobeasse, ficasse lá, ia acabar preso. E aí? E a empolgação? Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus, porque talvez no meio do negócio ele diga: esse emprego não. Mas no meio do negócio ele fala assim: aquele que você acha, esse não vale a pena. Ele fala: esse sim, pode ir, que esse aqui é o caminho da sua prosperidade, esse é o caminho da sua realização, esse é o caminho da sua vitória. E aí você vai falar: e agora? O que aconteceu? Eu pensava. Nós temos uma visão distorcida da realidade, porque nós temos uma visão humana. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, Ele enxerga além da parede, até a divisão da alma e do Espírito. Ele sabe o que você vai encontrar. Então é hora de você se liberar, porque quando você se liberar, você vai aprender a reconhecer as situações de uma forma clara, de uma forma precisa, né? Deus quer que você entenda a diferença em estar próximo e se misturar. Nós estamos no mundo, mas nós somos do mundo? Não. Nós estamos aqui, vamos ficar 50, 70, 100, não importa o tempo, mas nós não somos daqui, nós somos de passagem. Por isso nós não nos misturamos com aquilo que não tem parte com Deus. Nós conversamos? Podemos conversar. Nós trabalhamos na mesma empresa? Podemos trabalhar. Mas quando você mistura, você não separa mais. Você pega de repente lá o açúcar e o café. Um é marrom, o outro é branco, os dois pós. Mistura os dois. Agora tenta separar os grãos. Você separa? Não mais. Então nós temos que saber a diferença do branco e do preto, do que é certo, do que é errado, do que está dentro, do que está fora. Nós precisamos conseguir entender que quando nós misturamos as coisas, elas têm uma propensão de não se separar mais e de trazer grande transtorno para qualquer coisa que seja assim. Então a primeira coisa a entender é isso: nós estamos, mas não somos. Nós precisamos entender aquela palavra que diz: não andar em julgo desigual. Não andar. Por quê? Porque o julgo desigual nos traz o quê? Distanciamento de Deus. Apóstolo, mas eu sou bom o suficiente para converter aquela pessoa. Então tá, então entra num processo para converter aquela pessoa antes de se tornar muito amigo dela, antes de se tornar o namorado dela, antes de se tornar o marido dela ou a esposa dele. Por quê? Porque depois que você passar dessa linha, você já começa a estar misturado, já não consegue mais separar se for necessário. Se casou, agora é orar para conversão até o fim. Não é mais quebra-galho, não é mais agora eu quero, eu acho. Não, você casou, agora fica até o fim. Vai lá e mostra o que você vê. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos estar preparados. Deus pode continuar a usar a sua vida como usou a vida de Elias. Diga: Deus vai usar a minha vida. O poder dele vai se manifestar em mim. Elias não mudava a cada dificuldade, ele tinha convicção para vencer, irmão. É importante lembrar disso. Ele continuava acreditando no Deus da sua vida, a viver a promessa. A referência que está sobre você é Deus. Então os seus comportamentos, antes de mais nada, tem que alegrar a Deus. Senão isso vai acabar roubando você. Quando nós entendemos essa posição, nós vamos tomar cuidado com a minha vida espiritual, com a sua vida espiritual. Nós vamos compartilhar aquilo que Deus nos deu com quem possa entender. Tem um profeta, e ele é muito usado, um rapaz, o senhor já, né? Muito usado. E ele está andando e tudo que ele vê, ele associa as coisas de Deus. E eu estava conversando com um rapaz, e o rapaz falou para mim, né? Falou: nossa,
Ele é fantástico. Ele olha e ele já associa e tal, e papapá. Eu falei, você sabe por que ele faz isso? Porque ele adotou um critério. O primeiro a entrar na vida dele é Deus. Tudo que ele fizer, ele coloca Deus como base. Então, se ele tiver duas coisas para fazer, a primeira coisa a fazer é a de Deus, a segunda é complemento. Se ele está num propósito com Deus de oração e vier uma festividade, alguma coisa, ele vai primeiro orar, depois ele vai para a festividade. Se ele tiver que viajar, ele vai antecipar a sua oração para poder orar aqui, vai orar no avião depois, vai orar quando chegar no lugar lá. Ele não abre mão dessa intimidade. E o que nós estamos querendo é viver o mundo com intimidade com Deus, e isso dificulta muito. Por quê? Porque o mundo, ele tem uma outra personalidade, ele tem uma outra característica própria, que é ser mais esperto, tirar proveito, nunca ficar para trás, querer satisfazer os seus desejos pessoais. E muitas vezes, nós como homens de Deus, mulheres de Deus, vamos ter que deixar os nossos desejos pessoais em segundo plano. Vai esperar um pouco. A carne não vai gritar abafando o espírito. O espírito vai ser aquele que vai consolar a carne, que vai moldar a carne. E aí aí os milagres, as situações, os moveres, a voz, liquiduricanai, os sinais de Deus vão se multiplicar sobre você, porque você vai ouvir aquilo que Ele quer falar, não simplesmente o que o mundo quer falar, mas você vai começar a tirar no meio do tudo uma voz diferente, uma voz especial. Elias estava dentro da caverna e diz que veio uma saraiva de pedras e coisa e nada, mas aí Deus não estava lá. Aí passou o fogo, Deus não estava lá. Passou um vento dos caras, Deus não estava lá. Aí veio uma voz mansa. Elias, sai para fora, o que você está fazendo aí? Por que veio uma voz mansa para Elias? Se passou vento, passou um monte de pedras, passou fogo, porque Deus é tudo isso, mas para os seus queridos, Ele é uma voz mansa, chamando e cuidando, dando carinho. Deus quer dar a você o carinho que você merece, a condição que você precisa. Ele não quer bater, apertar, entrar dentro da casa e machucar ou ferir. Ele quer ter relacionamento de intimidade. Agora, se Ele quer ter isso com você, quem pode atrapalhar isso? As pessoas lá fora vão dizer, ele é louco, ela é louca. Não tem gente que está cantando em casa o louvor e começa a cantar em voz alta. Você conhece uns crentes assim? Começa a cantar em voz alta, chora. Aí se o vizinho ouvir, ele fala, rapaz, deve estar morrendo, deve estar acontecendo alguma coisa, não é melhor chamar a polícia. Ele está desembestado lá cantando, e o bicho é desafinado demais, olha como canta. Deus está olhando para isso. O vizinho pode estar olhando para o seu desafinado, Deus está olhando e falando assim, olha como ele adora, olha como ele adora. Às vezes você está chorando, pedindo para que Deus visite a casa de um irmãozinho, ou visite lá um familiar seu, e você está chorando, e o vizinho vai ouvir e vai falar assim, nossa, que desespero é esse? E Deus está olhando e falando assim, que intercessão é essa? Oh, Baraxere Calabai. Ele vai chamar o anjo e vai falar, está esperando o que, anjo? Atende lá. Está vendo o que ele está fazendo? Olha o que ele está fazendo, anjo. Olha a guerra, a vontade, a determinação. Por isso que a gente não tem que pensar o que os outros acham da gente. A gente tem que se atentar ao que Deus acha da gente. Porque o milagre não está com os outros, o milagre está com Deus. Os outros podem achar defeito em nós, vai falar que você está careca, que você está barrigudo, que seu cabelo está branco, que você já não é o cara, bababá. Mas quando Deus olhar para você, Ele vai falar, olha aí meu filho amado em quem me alegro. É uma coisa doida, irmão. Agora, você já pensou o que Deus quer fazer na tua vida? E como Ele tem um desejo de ter liberdade de ação? Como Ele tem um desejo que você fala assim, eu quero